Olá, bom te encontrar aqui mais uma vez. A palestra de hoje tem por objetivo fornecer algumas informações básicas sobre dependência química, entendendo que isso pode favorecer um comprometimento em relação ao tratamento. Você sabia que nem sempre a dependência química foi considerada uma doença? Durante muito tempo, acreditava-se que as dependências, de uma forma geral, eram um problema de desvio de caráter, falta de personalidade e até mesmo falta de força de vontade. Os dependentes químicos muitas vezes eram tratados por termos pejorativos, como bêbado, viciado, drogado e por aí vai. Em 1964, a OMS, Organização Mundial da Saúde, introduziu o termo dependência para substituir os termos vícios e habituações. E em 1967, o termo alcoolismo aparece pela primeira vez na Classificação Internacional de Doenças, na ocasião CID-8. Mas somente em 2001, a dependência química é reconhecida pela OMS como um transtorno psiquiátrico e considerada uma doença crônica, progressiva, primária e fatal, que eu vou explicar direitinho daqui a pouco o que isso significa. Por hora, eu preciso que você entenda que a dependência química é uma doença e que somente a partir dessa compreensão vai ser possível um engajamento real com o tratamento. Ela é uma doença estigmatizante e o estigma é considerado algo desonroso, algo indigno. Lembra lá no início do vídeo, quando eu falei dos termos pejorativos pelos quais eram classificados os dependentes químicos? Então, ainda hoje a gente ouve termos desse tipo, como maconheiro, chincheiro, cracudo. Isso é um estigma. E essa leitura estigmatizante da doença faz com que as pessoas não queiram assumir a doença. Então, eu preciso promover essa compreensão de que a dependência química é uma doença como qualquer outra doença e, por isso, requer um tratamento. É curioso porque, durante as entrevistas no ambulatório, tem um momento que chega a pergunta: você é portador de alguma doença crônica? Qual? Raríssimas vezes eu ouvi a pessoa respondendo: sim, dependência química. Até falam de outras doenças crônicas, mas, se eu não me engano, durante todas as entrevistas que eu fiz, só 2 pessoas reconheceram a dependência química como uma doença crônica e eles sendo portador dessa doença. Então, é necessário a gente trabalhar essa compreensão. Isso é um indicador para a gente de que é necessário repetir e insistir na construção dessa compreensão, porque só dessa maneira é possível o engajamento não só dos pacientes, como dos familiares e de toda a rede de apoio no tratamento. Para ser classificada como doença, ela deve obedecer a alguns critérios, que nós chamamos de critérios diagnósticos. Esses critérios diagnósticos eles são estabelecidos tanto pelo CID-10 como pelo DSM-5. CID é uma sigla que significa Classificação Internacional de Doenças, e o número 10 diz respeito ao número de revisões pelo qual essa espécie de manual passou. O CID ele foi adotado pelo Brasil, no SUS. Ele foi organizado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e ele abrange todas as doenças, incluindo os transtornos mentais, que é o caso da dependência química. Já o DSM-5, que traduzindo é Manual de Diagnósticos e Estatísticas, ele foi elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria e ele é mais utilizado para estudos e pesquisas porque ele é mais detalhado e vem em tópicos, né? E ele abrange somente os transtornos mentais. Mas ambos os sistemas eles têm critérios diagnósticos bem parecidos, com mudança apenas da redação do texto.
E eu destaquei algum desses critérios para a gente ter um pouco mais de compreensão acerca da doença dependência química, tá? Eu vou colocar aí na tela para você acompanhar. Conforme você pode acompanhar aí na tela, esses são critérios diagnósticos que aparecem tanto no CID-10 quanto no DSM-5. Existem outros critérios para diagnosticar a dependência química. Nós não vamos falar deles hoje. Em outro momento eu posso falar detalhadamente de cada um deles. Hoje eu vou me prender naqueles que são comuns tanto a um quanto a outro. Aí o primeiro critério que aparece na tela é a tolerância, que diz respeito à necessidade de doses cada vez mais altas para alcançar o efeito desejado. Isso tem a ver com a adaptação do organismo àquela quantidade de substância, ao ponto de que ela não surte mais o efeito desejado. Então, isso obriga o usuário a usar doses cada vez mais altas para que ele possa alcançar, experimentar aquela sensação que ele experimentava antes com doses menores. Então, isso é uma característica da dependência química. Outro critério diagnóstico é a compulsão, também conhecida como fissura, que é aquele forte desejo, um desejo quase que incontrolável em usar a substância. Outro critério é a perda de controle, que diz respeito à dificuldade de controlar o comportamento de consumir a substância. O usuário se programa, né? Não, eu vou tomar só uma taça de vinho, eu vou fumar só um baseado, mas ele nunca consegue se manter naquilo que ele pretendia, porque na verdade ele pensa que está no controle, mas ele já perdeu o controle faz tempo, então ele nunca consegue reduzir ou controlar esse uso. Outra característica é a síndrome de abstinência, que é um desconforto fisiológico por cessar ou reduzir o uso de substância. Ou também a síndrome de abstinência, ela também pode ser considerada o uso da mesma substância com a intenção de aliviar ou evitar os sintomas de abstinência, ou seja, ela é tanto esse desconforto que você sente, né, no organismo pela falta da substância, como ela é também o uso da substância para aliviar esse desconforto. Isso se chama síndrome de abstinência e é uma característica da dependência química. Outra característica é a negligência de atividade e tempo gasto, que tem a ver com o abandono de atividades importantes em virtude do uso. Ou seja, o indivíduo só tem prazer na droga e em nada mais. Ele perde o prazer por todas as outras coisas, né? Ele perde prazer por estar com a família, ele perde prazer em práticas esportivas, ele perde prazer até mesmo algumas vezes na prática sexual, porque para ele agora a importância é dada totalmente ao uso da substância. E aí, por conta disso, né, o tempo gasto, tanto para obter a substância, quanto para o uso e para a recuperação dos efeitos desse uso, é sempre ampliado. Então, ele sempre gasta muito tempo com isso. A maior parte do tempo dele é gasto nisso. Então, a pessoa que perdeu as suas funções sociais, não sai mais, não se relaciona, né, ou quando se relaciona é para o uso. Outro critério diagnóstico é o uso apesar de prejuízo. O que significa isso? É persistir no uso mesmo sofrendo consequências nocivas. Então, possivelmente, ao ouvir, né, esse áudio agora, você tenha se identificado com algum desses critérios. E é a partir desses critérios que os profissionais vão diagnosticar se uma pessoa tem ou não a dependência química como uma doença, tá? E em um outro momento eu vou estar falando mais detalhadamente de todos os critérios. Para encerrar por hoje, eu vou explicar, conforme eu prometi lá no início do vídeo, o porquê que a OMS considera a dependência química como uma doença crônica
progressiva, primária e fatal. É bem simples. Doença crônica, porque os sintomas da doença vão acompanhar o paciente até o resto da vida, né? Ela não tem cura. Ela é progressiva porque a doença vai piorando à medida que o tratamento ele não acontece. Ela é primária porque a partir dela pode surgir outras doenças que a gente chama de comorbidades. E ela é fatal porque pode levar à morte. E a pergunta é, se a dependência química não tem cura, por que deve-se fazer o tratamento? Porque apesar de não ter cura, é possível tratá-la, estabilizá-la. Então, na dependência química, o que a gente busca é a estabilidade da doença. É como qualquer outra doença crônica, como diabetes, hipertensão, é possível controlá-la ou morrer dela. A diabetes, se você controlar, você consegue levar uma vida normal. Se ela estiver estável, a hipertensão também. Mas você também pode morrer de diabetes, se você não entender que ela é uma doença e que se você não tratar, pode matar. Então, o tratamento da dependência química tem uma razão óbvia, que são os prejuízos neurológicos, cognitivos, relacionais, causados pela substância, que na maioria das vezes são irreversíveis. Então, querido, não perca tempo. Peça ajuda. Que Deus te abençoe. E o exercício dessa semana é simples. Você vai pensar se você tem alguma dúvida com relação à dependência química que você gostaria de esclarecer. E você vai mandar para o meu WhatsApp privado, ok? Fico no seu aguardo. Deus te abençoe.